Dentro do tema Simulação da automação em processos de transformação ou serviços, foi desenvolvido o projeto integrador intitulado Simulação de automação no processo de pagamento nos caixas de um hortifruti. O grupo SM5 do Polo de São José dos Campos é composto por Flávia Maria Mendonça Pereira, Luciana da Silva Cruz e Márcio de Lima Oliveira. A automação de processos traz muitas vantagens às empresas e estabelecimentos comerciais. Otimizar e automatizar algumas tarefas deixou de ser uma opção e tornou-se indispensável. Assim, o objetivo deste trabalho é propor melhorias no atendimento de um hortifruti, a partir de uma simulação da automatização do processo de atendimento, onde os clientes passam os produtos sozinhos nos caixas e pagam com cartões de créditos diretamente nas máquinas. A falta de tempo para permanecer nas filas normais dos supermercados é o fator que mais irrita os consumidores. Assim, os estabelecimentos buscam oferecer melhores condições de conforto e agilidade aos seus clientes. O desejo pela facilidade e conforto em diminuir o tempo nas filas dos supermercados tem chamado a atenção até dos menores estabelecimentos, que cada vez mais investem na automação de seus sistemas. É a necessidade de se oferecer melhores condições aos seus clientes e ser a primeira opção dos seus consumidores. O local escolhido é um hortifruti localizado no bairro Jardim Maringá, região central de São José dos Campos. Este hortifruti iniciou suas atividades há 25 anos e atualmente atende a um público interessado em adquirir produtos frescos, de boa procedência e qualidade, sem os transtornos de grandes mercados. São comercializados produtos variados, principalmente na parte de hortifruti, assim como mercearia, bebidas, massas, congelados, padaria, frios, guloseimas e até presentes. Sobre as características da região onde é localizado este hortifruti, tem-se, de acordo com dados da Prefeitura de São José dos Campos de 2014, que o bairro Jardim Maringá pertence ao setor 20 da região central da cidade e tem uma população de 18.738 habitantes, sendo que a maioria, 67%, moram em apartamentos. Esta região apresenta em 60% dos domicílios uma renda superior a 10 salários mínimos, definindo muito bem os clientes deste hortifruti. Embora, de acordo com os administradores, ter uma cartela de clientes fidelizados em outras regiões de São José dos Campos. Na etapa ouvir, através de contato com funcionários e clientes do hortifruti, realizou-se uma pesquisa na forma de entrevista, com o objetivo de identificar problemas e entender o perfil dos clientes. A maioria dos clientes já tem em mente o que comprar e, portanto, é uma compra rápida de poucos itens para necessidades diárias, assim como, por exemplo, itens para uma salada, para um prato rápido ou mesmo pão e leite para o café da manhã ou da tarde. Os clientes também destacam que no horário de pico ficam mais tempo na fila do caixa do que no interior da loja. No entanto, não se importam por conta da variedade e qualidade dos produtos. Os funcionários informaram que existe um revezamento de trabalho. As funcionárias que ficam no caixa também exercem outras funções, como, por exemplo, organizar as prateleiras e envasar suco de frutas, e que regularmente tem 1 ou 2 atendentes no caixa, e que no horário de pico os caixas ficam sobrecarregados. Na etapa ouvir, através de contato com funcionários e clientes do hortifruti, realizou-se uma pesquisa na forma de entrevista, com o objetivo de identificar problemas e entender o perfil dos clientes. Foi feito um levantamento qualitativo e identificou-se que os horários de maior fluxo de clientes de sexta estão entre as 10h30 até o meio-dia, das 17 às 19 e ao sábado das 10 às 14.
aos domingos e feriados, que abre das 8 às 13h30 e das 10 ao meio-dia. Em nossa visita ao local e pela pesquisa feita com clientes e funcionários, observa-se que geralmente nos horários de pico, o tempo de espera na fila dos caixas é maior do que o tempo de compra. Muitos clientes ficam na fila para pagar uma garrafa de suco, ou pão e leite, ou ainda uma única fruta, influenciando negativamente na experiência do consumidor neste estabelecimento. Assim, o objetivo geral deste trabalho é representar o sistema de atendimento automatizado de um hortifruti por meio da simulação, a fim de auxiliar o gestor na tomada de decisão referente à minimização do período de espera das filas para atendimento dos clientes e promover maior equilíbrio na utilização dos funcionários. Para isso, é proposto um processo de atendimento com a utilização de totens de autoatendimento. O cliente entra na hortifruti, escolhe seus produtos, passa suas próprias compras no caixa, paga no cartão e vai embora, sem a necessidade de interação humana. No mesmo espaço físico, ocupado por um caixa comum, estima-se a instalação de 2 terminais de autoatendimento, com um sistema de leitura de código de barras mais sensível que o dos caixas comum. Estes terminais são equipados com um sistema de balanças e câmeras, que impedem que o cliente pague menos do que deveria. Os produtos devem ser cadastrados e no caixa, durante o autoatendimento, deve ser colocado em sacolas. Se o item for colocado na sacola sem ter sido cobrado, ou se não for colocado, o caixa trava e automaticamente chama o operador para verificar. O fluxograma da proposta do processo de pagamento nos caixas apresenta os principais elementos do sistema, que são os clientes e os caixas, ou os terminais de autoatendimento. Basicamente, o cliente, ao procurar os caixas, é diretamente atendido se o sistema estiver livre. Caso contrário, deve esperar até que haja um caixa livre para atendê-lo. O novo processo de autoatendimento tem o mesmo layout dos caixas, ou seja, os clientes formam uma única fila que atende os 2 terminais. Em teoria das filas, este novo processo do atendimento é do tipo First in, First out, ou seja, o primeiro cliente que chega é o primeiro cliente a ser atendido. Para a análise das filas, foram feitas coletas de dados relacionadas ao processo de chegada e de atendimento, ou seja, foram coletados com o auxílio de um cronômetro, intervalos de tempo de chegada dos clientes e tempo de autoatendimento nos caixas. As coletas dos dados foram realizadas em vários dias, distribuídos no mês de novembro de 2018. Os dados foram coletados nos horários de pico, identificados na etapa a ouvir, ou seja, foram coletados dados, intervalos de chegada e tempo de atendimento de clientes de segunda a sexta, das 10h30 ao meio-dia e das 17h30 às 18h30. Aos sábados, das 10 às 16 horas e aos domingos, das 10 ao meio-dia. Para processar os dados e obter a análise, foi utilizada a ferramenta Input do software Arena. Foi simulado um tempo de 30 minutos. Esta análise é importante, porque identifica e avalia as melhores opções para as distribuições de probabilidades, e o resultado é a expressão a ser utilizada no modelo implementado no Arena. Com a utilização do software Arena, criou-se 2 cenários que representam a lógica do modelo que simula o sistema de filas existente no Hortifruti, e a lógica que simula o sistema de filas com a implementação de um totem de autoatendimento. O primeiro modelo, mostrado nesse slide, considera 2 caixas convencionais com uma taxa de chegada ao Hortifruti em horário de pico,
de um cliente a cada 3 minutos e um tempo de atendimento médio de 2 minutos por cliente, com um desvio padrão de 1 minuto. No objeto Tem o que procura? Foi mantida a opção 2, Way by Chance, com percentual de verdade em 90%. Ou seja, o cliente encontra o que procura em 90% das vezes. Foi simulado um tempo de 120 minutos, considerando o intervalo de pico descrito na etapa Ouvir. O Arena verificou que dos 41 clientes que entram na loja, 34 foram integralmente atendidos. Agora, com o segundo cenário, o modelo mostrado neste slide considera um caixa convencional e um tom de atendimento, como a taxa de chegada ao hortifruti em horário de pico de 3 minutos e um tempo de atendimento médio de 2 minutos por cliente, com um desvio padrão de 1 minuto para o caixa convencional e um tempo médio de 3 minutos por clientes no totem de autoatendimento. Considerou um tempo maior no totem por causa da possível falta de habilidade dos usuários, devido à novidade. Também foi simulado um tempo de 120 minutos, considerando o intervalo de pico descrito na etapa Ouvir. O Arena verificou que dos 38 clientes que entram na loja, 35 foram integralmente atendidos, e os resultados obtidos são semelhantes ao modelo anterior que considerou dos caixas convencionais. Referente ao processo de atendimento, observa-se que os clientes no cenário atual gastam cerca de 3 minutos e meio no atendimento, enquanto com o totem de autoatendimento operam em média a quase 3 minutos. Não há grande diferença entre os cenários. No entanto, o diferencial pode estar na experiência da compra com a utilização do totem de atendimento. Finalizando, o local escolhido para o desenvolvimento do projeto é um hortifruti que fica na região central de São José dos Campos e tem uma proposta de alimentação saudável, com visão de se tornar referência na oferta de matéria-prima para refeições diárias. Durante o desenvolvimento do trabalho, foi utilizado a metodologia Design Thinking, possibilitando identificar problemas e propor melhorias a partir das 3 etapas principais do desenvolvimento: ouvir, criar e implantar. Na etapa Ouvir, foi realizada uma pesquisa em forma de entrevista aos funcionários e clientes do hortifruti. Foi feito o levantamento de problemas e potenciais sugestões de melhoria para o hortifruti. O principal problema identificado está no processo de atendimento nos caixas, gerando filas de espera com tempo superior ao de compra. Geralmente, os clientes procuram poucos itens e frequentam o hortifruti diariamente. Na etapa Criar, considerando o comportamento dos clientes, bem como o sistema de atendimento, foi proposto um processo de pagamento nos caixas com um totem de autoatendimento, possibilitando uma nova experiência de pagamento. Enquanto na etapa Implementar, foram desenvolvidos 2 modelos para simular os cenários, atual com caixas convencionais e a proposta com totens de autoatendimento. Com a implementação de totens de autoatendimento, o hortifruti espera-se que o tempo de atendimento dos caixas diminua e que o hortifruti ofereça uma nova experiência ao cliente.